Gente, um projeto de texto bem colocado, um projeto de texto bem claro, um projeto de texto bem... Como que eu vou dizer isso, gente? É como se fosse... Boa tarde, queridos e queridas. Começa agora mais um chá de redação. Eu sou Raiane Oliveira, supervisora de conteúdo do quadro e também tutora pedagógica. E eu estou em ótima companhia com os meus meninos de sempre, né, Pedro? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Pedro. Boa tarde, Rai, Balt. Sou monitor de linguagens aqui do quadro. E estamos aí, mais uma quarta-feira, às 16 horas, para bater um papo sobre redação. Lembrem de interagir com a gente no chat. Podem dar boa tarde aí quem tiver. Boa tarde a todos os alunos que estão nos vendo. E aí, Balt, como que você está? Eu tô maravilhoso, eu tô aqui em clima de festa junina, a gente teve uma reunião geral, acho bom explicar, né, e era temática, ou seja, todo mundo teria que falar, se vestir, né, a caráter desse patrimônio histórico, cultural também do Brasil, e acho que já deu um spoiler aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né. Mega spoiler. Mega spoiler, vamos deduzindo o óbvio que eu já falei, né? Tipo isso. Mas é isso, gente, sejam muito bem-vindos. E hoje, antes da gente falar do Bora, a gente vai falar sobre algo muito especial, algo que eu sempre bato muito na tecla, que eu sempre tento mostrar demais para os nossos alunos, que é a questão do projeto de texto. Mas antes a gente tem que fazer a nossa retrospectiva, né? Então eu vou fazer o seu papel, Rai, e vou voltar pro Pedro. Vai, Pedro. Beleza. Gente, no último podcast que a gente gravou semana passada, falamos de uma coisa que provavelmente já aconteceu com você, que é o tal do bloqueio criativo. Bloqueio criativo como um problema na redação, né? Quais são os motivos, quais são as formas de lidar com esse processo mental que às vezes atrapalha muito o aluno na hora de escrever, e como que a gente pode encarar isso de forma mais leve e tentar encontrar estratégias pessoais e eficientes para superar esse bloqueio. Então o Balt deu várias dicas boas, falou sobre estudos científicos desenvolvidos sobre isso, né, sobre o curso que ele tá fazendo, e foi muito, muito bom. Recomendo que vocês assistam. Gente, eu quero saber se vocês testaram, né? Se alguns de vocês aí já testaram as técnicas e tal, se funcionou, se não funcionou, por que você acha que não funcionou, enfim, se vocês já tiverem testado a técnica aí nesse espaço de uma semana, falem pra gente. Foi um assunto muito legal e que a gente fez uma pesquisa, não sei se vocês sabem, gente, mas a gente fez uma pesquisa entre as pessoas interessadas em redação, né? Quando a gente foi lançar a Maratona 920+, e a maior dúvida de todo mundo era bloqueio criativo. Então a gente percebe que se naquela pesquisa de pessoas interessadas em redação houve essa grande proporção aí de gente que tinha realmente dúvida do bloqueio criativo, era de fato ali a maior dúvida. Então o podcast da semana passada foi muito interessante por causa disso, porque eu acho que tocou na dor, né, de todo mundo aí que é interessado nessa disciplina que eu escolhi para viver. E se a pessoa ainda não teve um bloqueio criativo, guardar as dicas para quando tiver é muito bom, né? Melhor a gente já se precaver agora, para caso isso apareça. E se você não assistiu o nosso podcast, ele fica guardado aqui no canal, beleza? É só ir na playlist, no quadro oficial do chá de redação, beleza? E seja muito bem-vindo, Júlia, seja muito bem-vindo, Cauane. Como vocês já sabem, a participação de vocês é vital para o podcast. Então contem pra gente não só sobre o último podcast, mas sobre o que vocês entendem como projeto de texto, porque eu sei que é uma coisa que às vezes aparece, mas muita gente tem dificuldade em definir, né? Então vamos começar com as perguntas, tá, gente? E fiquem à vontade para usar o chat. E alguns podcasts a gente já vem conversando, né, Baldi, sobre as chaves que diferenciam uma pessoa que tira 920 de uma redação 800, 700. Então eu queria entender, Baldi, como é que esse projeto de texto ganha espaço nisso aí? Isso é uma pergunta maravilhosa. Eu acho que talvez de antemão seja interessante a gente falar sobre isso, porque o projeto de texto ele influi em diversas áreas aí das competências, né? A gente percebe ali, de fato, a organização de pensamento do aluno. E, além disso, se ele sabe organizar esse pensamento com aquilo que a estrutura pede. Então, o olho do corretor, eu digo assim, ainda corrijo muitas redações, né? Eu acho que o professor não pode parar de corrigir a redação, senão a gente fica desafinado, né, como se fosse um piano que não se toca, enfim. E acho importante a gente sempre ficar de olho nisso. E o projeto de texto é a primeira coisa, assim, né? Eu já disse aqui que eu bato o olho, primeiro na questão do espaçamento, dos parágrafos, dos períodos, nas margens, né? Aí entra muito a competência 4. E quando eu estou lendo o texto, a primeira chavinha que vira na minha cabeça é a respeito do projeto de texto. Se o aluno soube ali se portar a respeito
dessa parte que é fundamental. Não existe como, não há possibilidade do aluno que tenha um projeto de texto que a gente chama limitado tirar mais de 920. Então a gente percebe aí que nós temos uma configuração estrutural aí ligada ao projeto de texto de suma importância numa redação, né? É quase uma súplica que o corretor faça, me explique o seu posicionamento, me explique as ideias que você tem a respeito do texto como um todo, né? O projeto de texto, ele vai durante todo o texto, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, tem que estar presentes ali vários aspectos que a gente vai discutir hoje em dia. Então, de antemão, já digo essa afirmação minha aqui, que talvez seja o tópico frasal desse podcast aqui, que é a respeito de que não tem como a gente tirar mais de 920 se é... Vocês viram a música? Uau! Meu Deus, eu tomei banho, viu? Não tem como tirar mais de 920 se a gente, é claro, não tiver um projeto de texto completo, beleza? Isabelle já está perguntando aqui, Balt, se a gente vai explicar como que faz esse projeto, né, ou desvendar um pouco mais, e tenho certeza que a gente vai tocar nesses assuntos mais para frente. E realmente acho que você deu um panorama bem bacana, né, falando o quão importante isso é para uma redação 920 mais. Mas antes eu gostaria de perguntar justamente uma questão relacionada à nota, porque muitos alunos vão pensar, esse projeto de texto, ele vai impactar no quê? Qual competência? Onde que o corretor vai avaliar isso? Onde que ele vai se fazer presente? Ou como que a ausência dele no texto pode me penalizar? Então eu queria que você comentasse isso. Qual competência vai ser mais afetada por um bom ou um não projeto de texto? Entendi. O projeto de texto ele é avaliado lá na competência 3, tá? Muitas vezes vocês podem ter marcação aí de projeto de texto limitado quando se fala nessa competência, né? É claro que se a gente tiver um projeto de texto muito fragmentado, um projeto de texto bem mal colocado, a gente percebe que isso pode influir e na questão da estrutura, se for mais gravemente implicado, né? E é realmente uma penalização muito forte, porque às vezes a gente vai, se embanana e acaba tropeçando aí em outras coisas também ao longo da nossa redação. Então é muito importante ter um projeto de texto bem delimitado e ele pode de fato penalizar a gente assim, demais, né? De longe a marcação, né, que eu vou olhando assim, que eu mais pontuo, que eu vejo. Por quê? Porque o projeto de texto ele está ligado com a coerência total ali do seu texto, ligada, é claro, a essa estrutura do gênero dissertativo, do argumentativo. Se você mostra que você não tem o conhecimento ali daquilo que está se pedindo em cada lugar, isso mostra que você faltou não só de planejamento, mas também faltou conhecimento ali a respeito, né, do gênero como um todo. Então não tem como a gente ter uma redação bem desenvolvida, uma redação fluida, uma redação com todos os pontos bonitinhos em todos os lugares, sem ter, é claro, um projeto de texto bem conciso, bem prático, bem colocado. E dica do Balt, tá, gente? O projeto de texto ele tem que ser bem direto. A gente não precisa ficar firulando, né, modificando uma coisa de lugar, parafraseando demasiadamente a respeito daquilo. E aí, é claro, a gente pode acabar confundindo o corretor e não é esse o nosso papel. A gente quer sempre simplificar para esse corretor, né, para ele ler de fato aquilo que a gente quer. A gente não pode deixar nada para se inferir. O corretor não tem que inferir nada, ele não tem que adivinhar nada, ele não tem que deduzir nada, ele não tem que constatar nada. Você tem que deixar tudo direitinho colocado para ele ler aquilo mais facilmente. Nenhum corretor gosta de ficar querendo voltar no seu texto para procurar a causa, ou então adivinhar qual é aquela consequência, enfim, não. A gente tem que deixar todos os recortes aí do projeto de texto bem delimitados. Eu acho que a gente já está falando muito de projeto de texto, e eu não sei se a pergunta de vocês também vai perguntar o que é de fato o projeto de texto. Eu não sei se os alunos sabem. Alunos, se vocês não souberem o que é de fato o projeto de texto, comentei, Balt explica, que eu explico sem problema nenhum. A ideia aqui é a gente deixar tudo o mais claro possível, tá? Então, a respeito dessa penalização, gente, é muito importante que vocês deixem isso bem, né, colocado lá para a gente não perder pontos, não só na competência 3, como eu disse, mas às vezes pode até esbarrar em outras competências, né? Então é muito, muito importante que a gente preste bastante atenção em todos os itens fundamentais do projeto de texto. Será que vocês sabem, gente? Vocês que estão aí? Será? Digam aí para o Balt se vocês sabem exatamente o que é um projeto de texto. Se não disserem também, a gente explica aqui, depois essa não. Verdade, verdade. A gente quer um pouco de engajamento de vocês, principalmente para saber que se alguém sabe, pode explicar um pouquinho as palavras, né? Vai fazer um desafio aí para quem já está mais avançado no estudo da redação e já ouviu falar de projeto de texto, tá, gente?
A gente vai explicar mais certinho, mas antes eu queria fazer a inversão da pergunta, né? O Pedro perguntou o que pode penalizar se você não tem um bom projeto de texto. E aí agora eu quero saber o que isso pode aumentar a nota do aluno, né? Em que sentido o projeto de texto vai alavancar essa nota? E aí, Balt, o chão é seu. Gente, um projeto de texto bem colocado, um projeto de texto bem claro, um projeto de texto bem... Como que eu vou dizer isso, gente? É como se fosse, sabe, uma visão assim para o corretor. É como se fosse um oásis para quem está no deserto, sabe? Quando você pega uma redação, que ela está ali, primeiro, a caligrafia é importante, né? Precisa estar ali uma letra bonita, uma resolução interessante. Aí você bate, você vai lendo aquilo flui. Aquela leitura flui, você não precisa ficar procurando nada, sabe? Tá tudo na ordem correta. Aí o professor e o corretor já vão amaciando aí a mão na hora de dar nota, falando, nossa, olha que aluno interessante, olha que aluno sensacional, ele colocou aqui bonitinho a tese aqui, olha o tema bem, olha só, parafraseou a palavra do tema, que coisa maravilhosa, oh meu Deus, que coisa linda. Aí entra na estratégia argumentativa, faz o fechamento com aquela estratégia argumentativa bem delimitada, sabe? A gente sabe exatamente o que ele vai trabalhar ali no desenvolvimento 1, o que ele vai trabalhar ali no desenvolvimento 2, e a gente fica ali em estado de êxtase, porque na introdução ele já contextualizou aquele tema com aquela famosa alusão histórico-cultural, já preparou o leitor, já preparou o corretor para aquele maravilhoso tema, e aí a gente fica assim, em ansiedade, é como se a gente estivesse vendo realmente um trailer, como se a gente estivesse vendo ali aquele episódio, sabe, da sua série, que vai caminhando ali pro clímax, e você vai ficando assim, paralisado, e aí, é claro, a gente se deslumbra aí com um desenvolvimento bem caprichado, porque geralmente hoje o pessoal não capricha no projeto de texto, né? E aí a gente percebe realmente que as nossas expectativas foram supridas, e isso ajuda, é claro, em todas as competências, né? Porque reflete ali, de fato, o planejamento, o conhecimento do aluno, não só com a estrutura, mas também, né, com as estratégias, enfim, e também com toda a prática. O projeto de texto colocado desse jeito, a gente mostra que o aluno fez aí bastantes redações ao longo do ano, mostra que o aluno realmente é um aluno 920 mais, de fato. Então, assim, um projeto de texto, ele é pré-requisito para a gente tirar uma redação com mais de 920, né? E ele é penalizado na competência 3, e se a gente fizer ele direitinho, toda a nossa redação agradece, ou seja, pode inferir aí casos e casos, né, em várias outras competências. Então, assim, além de ser pré-requisito, parte obrigatória da dissertação, quando bem feito, o projeto de texto passa a ser ali um diferencial ali também daquela dissertação. Olha, Balt, essa descrição que você fez aí de um texto com projeto, eu já fiquei até emocionado aqui, lembrando das minhas correções, e realmente quando você pega um texto que você sente esse planejamento, porque é uma coisa que você sente como corretor, é outra coisa, porque tem gente alunos, né, que às vezes estão menos preparados para a redação, e escrevem de uma forma que parece que ele só vai colocando uma ideia atrás da outra, né, e aí a famosa ideia que cai de paraquedas no meio do desenvolvimento, você não sabe de onde que ele tirou aquele dado, de onde que isso tem a ver com o tema que ele está tratando, e aí quando você pega essa minúcia, pega esse jeito de fazer um projeto, seu texto flui muito mais. E a Isabelle, usou a nossa hashtag Balt Explica, e eu já vou usar esse pretexto para fazer a minha pergunta, Balt. O que é esse bendito projeto de texto? E, complementando a pergunta, tem um jeito melhor ou pior, um jeito certo de fazer esse projeto? Beleza. Isabelle, que foto linda, achei fofíssimo a sua foto do YouTube, muito fofa. O projeto de texto, gente, ele está muito ligado com a questão do planejamento, né? Existem coisas que precisam estar em determinados momentos, aí como se fosse um jeito, né, de escrever a redação, e está muito ligado com o planejamento, para se o aluno realmente se planejou ali para fazer aquele texto, né? Durante o projeto de texto, leitura, né, do seu texto, a gente consegue ver se houve ou não planejamento do seu texto. E essa palavra é muito importante quando a gente trata de projeto de texto, porque existem vários pontos que a gente precisa colocar, né, dentro da dissertação em cada bloquinho: introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Na introdução é obrigatório alguns pontos para a gente completar esse projeto de texto.
A gente precisa da nossa tese, a gente precisa do nosso tema e a gente precisa dos recortes argumentativos topicalizados. Balt, socorro, help me Lord. O que é isso que você quer dizer? Recortes argumentativos topicalizados, gente, nada mais é do que os tópicos que a gente vai desenvolver lá na parte estrutural do desenvolvimento, né? Ou seja, se a gente vai trabalhar uma estratégia argumentativa que é causa e consequência, nossos recortes serão a causa daquela problemática e as consequências serão as consequências daquela problemática na sociedade brasileira, no caso do Enem, né? Então aí a gente já deixa isso topicalizado. A gente não vai colocar uma causa lá no desenvolvimento 1 se a gente não tiver citado essa mesma causa lá na nossa introdução. Isso dá quebra de projeto de texto, né? E se você não coloca lá na introdução, apresenta um projeto de texto limitado, ou seja, está faltando alguma coisa aqui. Então, pontos principais para a gente ver que o aluno teve esse planejamento é, de fato, o projeto de texto, que é tese, tema, recorte argumentativo na introdução, e esses recortes argumentativos desenvolvidos, aprofundados, né, trabalhados aí no desenvolvimento. Choque. Não há nada no edital que fale para a proposta de intervenção ficar na conclusão. No entanto, é unânime entre todos os professores que ela deve ali ficar. Então, a gente sempre vai colocar essa proposta de intervenção na conclusão, e é claro que essa proposta de intervenção ela também está ligada aí, de alguma maneira, né, de uma maneira bem profunda, ao projeto de texto. E se a gente não se planeja, se a gente não coloca, né, esse planejamento do nosso projeto de texto, a gente não coloca lá a nossa proposta de intervenção do jeitinho certinho, a gente pode, né, em grau maior, até afetar aí o projeto de texto com a nossa conclusão como proposta de com a proposta de intervenção. Então, o projeto de texto nada mais é do que saber o que, onde, né? A gente vai saber o que colocar e onde colocar, né? Então, isso é importante vocês saberem. Na introdução, tese, tema, recortes argumentativos topicalizados, e isso, né, o recorte argumentativo topicalizado, tem tudo a ver com aquela aula que a gente deu aqui no podcast sobre estratégia argumentativa. Então, é muito importante que vocês voltem aí, né, para essa playlist, para dar uma olhada nessa aula também, porque esses recortes argumentativos estão atrelados, é claro, à ideia das estratégias argumentativas, ou seja, o que a gente vai utilizar aí para a gente elaborar o nosso ponto de vista da melhor forma. Percebe que como que a redação é interligada, gente? É tudo muito bonito e é muito difícil para o corretor ir aprendendo as nuances dessas competências, aprendendo também esses entrelaços aí das competências e onde afasta, como que faz. Então é muito complicado para o corretor também, por isso que ele precisa prestar muita atenção e ele precisa desenvolver aí uma característica própria aí, né, claro, baseado no manual de correção, para lidar com isso da melhor forma possível. Então é realmente muito tênue a linha entre as competências e o que você fizer na sua redação pode influenciar em cada uma delas. Por isso, sempre confie no seu corretor, viu, gente? Porque cada redação, cada tema pode te levar de um jeito, então é muito importante esse feedback. Muito legal, né? Quando a gente se desenvolve, às vezes são palavras, eu falo muito isso com o Balt, a gente escuta tópico frasal, projeto de texto, coesão, e a gente acha que sabe o que é, né? E tá tendo dificuldade naquilo, e não, mas eu já sei o que é, mas eu não consigo progredir. Na verdade, a gente tem que voltar, né, Balt? Aprender mesmo o que é esse projeto do texto. E foi muito legal essa explicação. Se alguém tiver dúvida, a gente não esquece nos comentários, tá? Já que o Pedro já perguntou mais ou menos como é que faz, eu queria, Balt, que você desse uma elencada nos maiores e possíveis erros que o aluno pode cometer no projeto e no que ele precisa se atentar quando ele for fazer isso, para que não cometa esses erros. O erro mais clássico de projeto de texto nem é esquecer de colocar o tema na introdução, porque isso é muito intuitivo, nem também deixar de colocar a tese, porque a tese também ela é muito pedida, né? Tem lá no enunciado bonitinho. Agora, o erro de projeto de texto que mais acontece é na introdução, que é justamente aquilo que eu estava falando na pergunta anterior, a respeito dos recortes argumentativos topicalizados, né? O aluno esquece de deixar clara qual é a estratégia argumentativa que ele está abordando. E nós temos algumas estratégias, como nós já vimos aqui, né? Causa-consequência, problematização, contradição, causa-causa, né? Temos todas essas estratégias. Então, o corretor já quer saber, ali, no primeiro parágrafo, como que ele vai, né, se portar, o que ele vai ver, qual que é a estratégia que esse aluno pegou, porque isso faz parte desse treinamento que a gente tem a olhar para um texto para corrigir, né? E muitos alunos acham que a dissertação, por exemplo, é tipo uma novela, né, que a gente vai pegar de surpresa ali no desenvolvimento.
vou falar aquela causa que o corretor não vai ver, eu vou colocar lá no desenvolvimento 2, né? E aí, na hora que chegar lá perto da conclusão, eu coloco essa causa que eu não falei e o corretor vai me amar, porque eu surpreendi, aí vai ser o clímax da minha redação. Não. Né, esse tipo de situação não pode acontecer. A dissertação ela não é uma novela, a gente precisa já na introdução saber com o que a gente está lidando. Né, isso aí é parte fundamental, né, do texto dissertativo e está ligado, é claro, como a gente está vendo aqui, à questão de um projeto de texto bem planejado, bem pensado, bem fundamentado, porque não pode haver surpresas, né, nessas partes aí. Se você quiser impressionar um corretor e tal, quem sabe lá na proposta de intervenção com agente bacana, com ação que ninguém tinha pensado, ou então com repertório original, mas não vamos impressionar o corretor apresentando um projeto de texto, né, limitado, porque isso vai causar, é claro, penalização em todos vocês. Então sempre deixem claro a estratégia argumentativa lá na introdução. Ah, Malte, mas se eu tiver colocadas lá na introdução, depois eu vou colocar de novo no desenvolvimento, fica meio repetitivo, não? Não, né? A gente pode utilizar aí diversas palavras para a gente trocar, para a gente parafrasear, para a gente pegar outras palavras aí do mesmo campo semântico, pegar sinônimos, ou então colocar aquilo ali da melhor maneira possível, mais direta possível. Olha quem chegou. Caetano dizendo, projeto de texto limitado não é uma boa. Então, gente, nunca deem surpresas no seu corretor, tá? Sempre deixem ele bem ciente e mostrem que vocês têm um planejamento e têm um projeto de texto bem aprofundado aí na cabecinha de vocês, tá bom? Adorei a participação do Caetano, né? E acho que essa mensagem que ele trouxe foi fundamental. O Juan Lucas acabou de perguntar uma coisa que acho que cabe agora. Poderiam me falar como trabalhar produtividade e pertinência nos argumentos? Já que a gente está falando de uma questão de desenvolvimento, Baldi, acho que você podia tocar nesse aspecto. Produtividade em que sentido? Poderia me falar como trabalhar produtividade e a pertinência dos argumentos. Os argumentos, você tem que escolher uma estratégia, né, argumentativa que seja mais confortável para você. Ou seja, se naquele tema você possui mais facilidade, mais conforto com alguma estratégia, você pode optar por escolher. Agora, tem que tomar cuidado, às vezes na proposta de redação, ela vem direcionando a gente para um tipo de estratégia também que seria positivo a gente seguir, mas sempre olhar para isso, né, para ver o quanto você está confortável. A respeito de um bom uso de argumentos, aí já entrando um pouquinho na parte de repertório, que é um filtro a mais aí da argumentação, né, que são os argumentos, são os repertórios que a gente vai utilizar para suportar toda a nossa argumentação, é muito importante se perguntar, né, se aquele repertório que você vai utilizar é legítimo, ou seja, se ele existe, se ele é relevante, se ele é pertinente para aquele tema e se de fato você vai fazer um bom uso daquele repertório, inclusive relacionando ele com o seu ponto de vista, tá? Eu acho que talvez seja essa a resposta que você procura. Se não for, você me fala novamente que a gente volta e eu tento falar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Obrigado pela participação. Show. Acho que isso tem muito a ver, né, com o momento em que você está fazendo um projeto e consegue concatenar as suas ideias com a sua estrutura, né? Eu acho que uma das bases, né, de um projeto de texto é essa junção, essa união entre a ideia que você vai ter, então, o seu potencial argumentativo, ou seja, o que você vai trazer de argumentos, de repertório, e onde você vai saber colocar cada uma dessas coisas. E para terminar, Baldi, eu elaborei uma pergunta aqui, e aí você já pode responder e puxar para uma conclusão sobre o tema. Eu queria saber qual que é a diferença de um projeto de texto para um rascunho de um texto. Ou, assim, eles se complementam, eles são coisas que se substituem, né? O projeto dispensa o rascunho dispensa o projeto. Como que isso opera no momento de uma produção? Entendi. Na verdade, rascunho e projeto de texto não tem muito a ver, né? Rascunho tem mais a ver com a questão do planejamento, que é a etapa prévia aí para a gente saber colocar aí o nosso projeto de texto da melhor forma. Né? O planejamento, fazer um rascunho é parte desse planejamento, né? Para a gente saber o que colocar e onde colocar, né? Mas aí a gente vai colocar mais aprofundado
lá no nosso texto, né? E aí o projeto de texto ele já vai estar ali na versão final, já dentro aí da nossa dissertação ali como um todo. Então é muito importante, é claro, muitos professores dizem que vão banir o rascunho, que está dando certo para os alunos dele, enfim. Eu não julgo. Eu acho que é preciso um rascunho mesmo que rápido, um rascunho mesmo que topicalizado, para a gente ter uma ideia ali, uma sequência lógica, para a gente ir preenchendo com palavras, né? Então eu sempre aconselho, eu sou fã do rascunho. No entanto, se não funciona para você, se você acha perda de tempo e se está mandando bem na redação mesmo sem rascunho, não há problema. Aí o rascunho está ligado com o planejamento, e o planejamento vai desembocar num projeto de texto bem alinhado, bem completinho, bem profundo, bem claro, como a gente está vendo aqui. Então eu acho, particularmente, segundo a minha metodologia, que o rascunho ele é muito importante para a gente conseguir colocar o projeto de texto lá na versão final, né, completo, né, ligando tudo que precisa na introdução com o desenvolvimento e aí na conclusão. Tá? Uma parte importante também desse projeto de texto, e também ligando aí a questão da estrutura do gênero, é a questão de novas argumentações na conclusão. Não é bem visto isso, né? A gente precisa sempre evitar novas argumentações aí na conclusão. No caso do Enem, é apenas admitido aí a gente colocar uma proposta de intervenção. Como eu disse, né, mais cedo, não há nada que deixe isso claro que precisa ser na conclusão. No entanto, é unânime entre todos os professores aí de redação que se coloque essa proposta na conclusão. Então, o rascunho é uma parte principal, aí, uma parte primordial, acho que talvez seja no sentido de primeiro, né? É a primeira parte aí para a gente trabalhar e a gente saber como colocar esse projeto de texto na nossa redação. E só para concluir, né, antes da gente entrar para o Bora Discutir, eu acho importante a gente falar aqui sobre, novamente, reiterar a importância desse projeto de texto para o aluno, né, vocês sempre tentarem enxergar isso dentro da redação de vocês, né, ou seja, será que todos aqueles pontos que o Balt falou para mim naquela aula, será que eu estou deixando eles bem claros aqui? Será que está de uma maneira bacana? Será que eu posso melhorar alguma coisinha? E perguntar para o seu corretor, falar assim, ô corretor e tal, você não fez nenhuma marcação no meu projeto de texto? Às vezes eles não fazem, porque não precisa fazer, né? Já está ali completinho, mas para tirar, né, para ter aquele desencaixe consciência, pergunta o que você achou do meu projeto de texto, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Aqui no quadro, com toda certeza, os corretores vão te ajudar demais com isso, tá? Então, podem fazer isso à vontade. Puxem, extraiam ao máximo o seu corretor a respeito de todas as situações. Aqui hoje a gente está falando de projeto de texto, então vocês comecem a ter uma atençãozinha a mais aí, como essa parte, como eu disse, muito importante na dissertação argumentativa. E são questões, né, que vão impactar você em qualquer redação que você faça, né? Essas dicas amplas que o Balt dá, elas são mega importantes, que vai além do repertório, vai além do tema, né? E quem quiser assistir esse podcast de novo ou tiver alguma dúvida sobre o tema, por favor, gente, o Juan já participou, a Isabel também, a gente pode responder as perguntas ainda, tá? Mas, por enquanto, a gente vai entrar para a nossa segunda parte do podcast, que eu particularmente adoro, que é quando a gente passa referências e repertórios para vocês de determinados temas. Então, a gente escolhe um tema e discute ele aqui, né? Para quem ainda não acompanha a gente no podcast. O tema de hoje, o Balt deu um mega spoiler quando a gente começou o podcast, que a gente vai falar de patrimônio. Mas o tema certinho é a importância do patrimônio histórico e cultural para a identidade brasileira. Vamos destrinchar esse tema, né, para a gente saber do que a gente vai falar hoje. Primeiro é pensar que patrimônio histórico e cultural é um coletivo, né? Então, você, nesse primeiro momento, não pensa muito, tipo assim, ele está falando de patrimônio imaterial, ou ele está falando de patrimônio imaterial. É uma casa, é uma biblioteca, ou sei lá, capoeira. Não, gente, está falando de patrimônio como um todo. Então, pensa o patrimônio como identidade nacional, como aquilo que a gente valoriza, né, e tomba na nossa cultura, para que seja parte da nossa identidade, que é o que vai trazer a identidade brasileira, né? Que é o finalzinho. Já está falando da importância. Então, antes de você cometer a gafe, de começar a falar assim, patrimônio é tudo uma bobagem, tem que derrubar tudo, meu Deus, não tem que ter isso, pelo amor de Deus, ele já valorizou a importância no tema. Então, a gente tem que falar sobre como isso é realmente importante para a identidade. Pode ser até que você não concorde com as nossas leis de patrimonialismo, ou com a forma com que o patrimônio se organiza no Brasil. Mas a gente está falando essencialmente sobre o que compõe a nossa identidade nacional, nesse sentido desses patrimônios, tá bom? Gente, vocês querem comentar alguma coisa do tema? Vocês gostaram? Pedro, vamos dar uma salva de palmas para a Rai, porque que leitura
Já pode entrar pro rol das historiadoras, professoras de redação, né? Não, gente, não. Nada contra, mas tudo interdisciplinar. Muito, mas eu tô só explicando, porque hoje eu escolhi esse termo especialmente por causa da atualidade. Eu falei muito com o Pedro que a gente está tendo uma discussão sobre o que é patrimônio no mundo inteiro e a identidade brasileira não pode ficar por fora disso, né? Isso é uma coisa que facilmente pode cair em qualquer prova, principalmente os vestibulares um pouquinho mais reflexivos, que já tem uma discussão patrimonial, né? Patrimônio é como a gente mede a história, né, gente? Então, tipo assim, a gente só sabe que algo foi guardado do passado para cá porque foi valorizado, então virou um patrimônio. Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, não sei quem conhece, né? Nosso maior patrimônio histórico-cultural são as cidades históricas aqui perto da nossa capital. Então, a gente tem cidades inteiras que são tombadas, né? Pelo menos a parte central delas, para que mantenha esse estilo colonial, que foi muito comum aqui em Minas Gerais, né? Vocês sabem que a gente foi um point aí por muito tempo. Eu acho que você falou tudo, você falou a respeito da importância, não pode chegar lá na redação e falar assim, tem que derrubar tudo, porque isso aí é lixo, isso aqui não sei o quê, tem que colocar prédio aqui, imagina um prédio de espelho metálico imenso. Não. Urbanista. A gente não pode fazer isso. A gente está falando aqui da importância desse patrimônio histórico e a gente pensa nessa importância justamente pelo que o tema está trazendo para a gente, porque esse patrimônio é parte aí, é fundamental da nossa identidade, né? A Rai trouxe até um conceito muito interessante a respeito de patrimônio abstrato, né? Por assim dizer, entre aspas, que não é o patrimônio físico, né? Como, por exemplo, que aí é a capoeira, ou então, como eu disse, a festa junina, ou então até mesmo uma comida típica, né? Porque o patrimônio, ele é aquilo, né, por conceito, que vai definir ou que vai ser importante ali para uma sociedade, né? E aí isso, é claro, que se reflete aí nos nossos costumes. Então é muito importante a gente pensar nisso. Já caiu no ITA, né? Caiu no ITA, salvo engano, 2019, 2018, né? Que trouxe aí toda teve alguém comemorando aí, o que será? E aí a gente trouxe toda uma ideia a respeito, né, do Museu Nacional, né, que queimou, né? Acho que foi no ano de 2018 mesmo, tá, gente? Foi bem recente, foi tipo 4 meses. 2019? A gente está em 2020. Isso. Então tá. Mas caiu lá na prova e tal. E aí é importante a gente pensar na velocidade que foi isso para a banca, né, capturar, e é um assunto muito importante, que a gente já entra, né, em uma grande problemática. A primeira dela é a falta de conhecimento, a falta de reconhecimento, talvez melhor, da população brasileira, porque a gente está falando da identidade brasileira, para com, é claro, o seu patrimônio, né? As pessoas não sabem nem o que não sabem a extensão, não sabem valorizar isso, e isso também está... Quê? As pessoas não sabem nem como é que faz para virar patrimônio, né? Muito engraçado quando a gente fala assim, capoeira é patrimônio, isso é patrimônio, eu vivo numa cidade que tem uma cultura que faz uma geleia de jabuticaba, eu não sei por que isso não é patrimônio. Não é patrimônio porque não se deu a entrada do processo burocrático para que isso aconteça, né? Não é simplesmente assim, o IPHAN, para quem não sabe, nós estamos falando do primeiro órgão que vai ser importante para a proposta de intervenção. O IPHAN, 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 tá? Significa, parece um pouquinho que eu vou pegar a sigla deles aqui de novo, mas é Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Eles cuidam do patrimônio nacional, mas existem secretarias que cuidam do patrimônio regional, no sentido, por exemplo, para quem não sabe, o carimbó, né, do Pará, ele é patrimônio imaterial, e então ele é um patrimônio regional, né, ele é enriquecido, ele faz parte do patrimônio nacional, mas foi provavelmente uma secretaria regional que escolheu aquilo. Então, por exemplo, aqui em Minas, a gente tem o queijo canastra é um patrimônio imaterial, a gente tem, né, as cidades, então cada regional vai ter que colher, né, o que mais tem. Aqui é muito mais fácil em Minas Gerais você encontrar uma cidade que está mantida igual colonial do que você ir para São Paulo e ver a mesma coisa, né? Vamos ser sinceros. Então, vai variar regionalmente e os pedidos são burocráticos mesmo. Você pede a partir dessas secretarias ou até pelo IPHAN e eles mandam pessoas, né, formadas tanto em história como eu, quanto patrimonialistas mesmo, são pessoas que também são antropólogos, pessoas que já mexem com análise de patrimônio, e também o público civil, as pessoas da região votam. Então é muito interessante que você escute uma parte do povo. Então, para quem não sabe nem como é que virava patrimônio, eles aqui, a
educação, agora você sabe. Mas a grande problematização a respeito disso é isso, as pessoas precisarem ver isso num podcast, tipo assim, já tentando o vestibular, e a gente já percebe aí, por exemplo, a causa de dar não importância, né, para esse patrimônio, que é, por exemplo, uma negligência estatal ligada à propagação disso tudo, dessa informação, né? Não é relevante a ponto da gente mostrar isso. A falta, por exemplo, das escolas também mostrarem isso desde pequeno, né? E a gente percebe que o Brasil também é um país que podia ter, que pelo potencial que tem em vários assuntos, principalmente de questão histórica, que a gente precisava ter um patrimônio reconhecido muito maior, porque nós temos uma identidade, a gente já discutiu aqui a identidade brasileira, o quão complexa que é a identidade brasileira. E aí a gente precisa entender todas essas nuances para a gente falar sobre isso. E uma consequência, por exemplo, de dar não importância aí desse patrimônio histórico pela sociedade brasileira a respeito da sua própria identidade é o esquecimento dela. Né? Você acabar afetando esse patrimônio, portanto afetando a própria história brasileira, porque você não está, por exemplo, interessado nesse assunto que é fundamental para a sua identidade, que é fundamental para você, né, se colocar no mundo, que é fundamental para a história, né, do seu país. Então, temos aí já algumas estratégias aí elencadas para vocês, de causas e consequências aí que vocês podem pegar e problematizar aí do jeito que vocês preferirem, de acordo com a estratégia que vocês definirem. Mas eu acho que é um assunto muito importante, e ele também está ligado com outra problematização muito interessante, que é a respeito da globalização, né? A gente tem, quando tudo é global, acaba que identidades se misturam, e países que exportam identidades deles para nós, acabam sendo uma cultura mais valorizada do que a própria cultura que aqui estamos, né? Então, culturas estrangeiras são mais valorizadas do que a nossa própria cultura. E lá em 1970 já se falava disso, né? Nelson Rodrigues falou muito sobre esse tipo de complexo, né? O complexo vira-lata, nessa supervalorização do estrangeiro e a desvalorização total do nosso próprio patrimônio, da nossa própria identidade. E é nítido, por exemplo, se a gente aqui citar, acho que até entre nós três, se a gente for falar, por exemplo, de mitologia grega, mitologia romana, a gente vai saber muito mais do que a respeito da mitologia, né, dos tupis guaranis, ou então até mesmo folclore brasileiro, né, e a gente percebe isso muito claramente. Tem sempre aquela problematização, né, a respeito de Halloween, a respeito de não sei o que e tal, e é de fato aí, por exemplo, o Halloween seria aí talvez uma manifestação cultural estrangeira, né, e que a gente a pratica aqui, né? Então a gente tem sempre que se pensar nisso, pensar aí já temos uma alusão histórica para você contextualizar, né? Eu dei aí a globalização, né, que a gente poderia abordar. Agora eu estou falando demais, Rai, você também, esquecemos do Pedro, help, fale. Gente, mas eu estou adorando a discussão, acho que o caminho é muito esse mesmo, relacionado a valorização do patrimônio como uma forma de não permitir o apagamento da cultura brasileira. Eu quis trazer hoje, né, como sempre, puxando uma sardinha pro que eu mais gosto, que é a literatura. Eu quis trazer um romance, que é um romance inclusive cobrado em vestibulares, um romance muito importante para uma virada aí do século XIX para o XX no Brasil, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Esse romance foi publicado em 1911 e ele traz uma discussão mega interessante sobre essa questão da identidade e do patrimônio. A gente tem o Policarpo Quaresma, que é um funcionário público importante, e ele tem uma paixão pela ideia, né, do patrimônio, pela valorização do que é a cultura nacional, a identidade, né? A gente está falando de um Brasil que acabou de se tornar, que está, né, nas vias de consolidar sua república, né, digamos assim, né, um Brasil que está reinventando seus símbolos, discutindo questões, né, sobre sua natureza, seu povo, sua cultura, sua identidade. E aí o que a gente tem é um livro que vai caminhando para uma desilusão, né? Esse personagem tão empolgado com os símbolos e com a cultura, ele vai percebendo que por trás o que existe é esse descaso que a gente vê, né? Essa burocracia, esse governo que às vezes não dá a devida atenção e não dá o devido valor
ao que seria a importância cultural desses bens, e sim uma importância financeira ou uma importância política, né, usar isso de palanque, coisas do tipo. Então a gente tem o Policarpo como um exemplo de uma pessoa que teve de um personagem fictício, mas que é muito real nesse período, que pode ser espelhado atualmente, um personagem que teve esse desencanto com a cultura do patrimônio no Brasil, que às vezes é uma cultura pouco desenvolvida, pouco estimulada pela máquina pública, e que, em vez de a gente reivindicar positivamente, a gente acaba perdendo nesse mundo de referências alienantes, e a gente pode puxar também teóricos da escola de Frankfurt, né, de base marxista, para falar dessa alienação, enfim, mil coisas, mil fatores que podem entrar no jogo aí dessa redação. Sim, mas eu vou trazer José Murilo de Carvalho para poder casar com o Policarpo Quaresma. José Murilo de Carvalho escreveu Bestializados, é um livro incrível, fala sobre a transição da República do Brasil, né? É uma república que o povo assistiu parado, né? A gente chama de república, res pública, é aquilo que é público, né? É o nosso meio, é o que é de todos, é isso que chama, esse é o significado. E não foi de todos, né? Foi uma república que foi muito mais pelos interesses. E nesse momento se forjam identidades nacionais, como o Pedro falou, e aí você pode trazer, né, essa ideia de você modificar um patrimônio para que ele sirva a um propósito. Normalmente os patrimônios, né, principalmente porque eles são governamentais, eles quase sempre servem a um propósito, eles vão exaltar um governo, né, eles vão exaltar um acontecimento, então normalmente é por esse propósito. Então vem a pergunta que a história vai fazer, que é patrimônio para quem? É o que a gente vai chegar na mais atual das situações de discussão de patrimônio, que é que hoje a gente tem uma quantidade X de patrimônio que é forjada, como dita nossa identidade, né? A gente tem estátuas de ditadores, a gente tem os nossos bandeirantes ainda exaltados como heróis, né? Então, a gente tem, por exemplo, na história de São Paulo mesmo, né? Um regionalismo muito grande, que ainda há uma valorização muito grande dessas pessoas que foram os primeiros colonizadores, propriamente ditos, né, que entraram verdadeiramente em guerra aos indígenas e com as outras populações. Então, o patrimônio de quem? Essa discussão você pode trazer até como uma discussão historiográfica, é assim que a gente chama, assim como o revisionismo é uma discussão historiográfica, essa questão do patrimônio também é patrimônio para quem? Então é interessante falar do apagamento das comunidades ciganas, o apagamento das comunidades indígenas, o apagamento da comunidade negra, o apagamento da comunidade feminista, o apagamento da comunidade LGBTQI+, IA+. Então, assim, a gente tem um apagamento geral, então um patrimônio hoje que tem série de discussões. Se quiser citar, né, a gente teve a igreja da Candelária que foi pichada, a gente teve a estátua do Borba Gato, que foi recentemente, né, uma grande comoção para que isso seja retirado e uma grande comoção para que isso seja mantido. Para quem não sabe, Borba Gato foi um bandeirante, né, responsável aí por abrir caminho para a interiorização brasileira. Tá? Só para explicar os tipos de patrimônio, gente, é histórico, natural, artístico, tá? E cultural. O cultural ele pode ser realmente físico nesse sentido, tá? Mas aí quando é uma coisa, por exemplo, a capoeira, a gente vai para o imaterial. Esse é o nome utilizado. Como eu falei, né, de agente, usem o IPHAN e as secretarias patrimoniais regionais, que aí vai variar por estado. E, sim, é uma discussão que não acaba. Então, se você for curioso aqui, vai buscar mais, tem patrimônio, você pode discutir patrimônio como no geral, entendeu? Então, vai depender dos textos motivadores, que é uma coisa que o Baltazar sempre me lembra, né? Não começa a soltar, de repente falei o patrimônio, vai soltar tudo que a gente falou aqui lá. Vamos ler os textos motivacionais, caso isso caia, e é a melhor forma que a gente tem de empregar isso que a gente falou aqui, beleza? É isso mesmo, eu acho assim, fantástico tudo que você falou. A gente pode utilizar agentes mais simples também, caso vocês não lembrem dessas siglas todas. Enfim, a gente pode utilizar a escola, a gente pode utilizar o Estado com E maiúsculo, enfim. O Estado eu não aconselharia tanto, porque a gente teria que delimitar mais algumas coisinhas, mas a escola é um ótimo agente para vocês utilizarem aí também, tá? Substitui o Estado por governo com G maiúsculo, para ficar mais bonitinho. Perfeito. O Estado é o Brasil inteiro, o governo são os responsáveis pela administração, tá? Isso. Estado somos nós, Brasil. Beleza, e é importante ressaltar também, gente, que na proposta de intervenção, a gente já falou disso aqui uma vez, a respeito da
de estar sobre esses agentes, né, estar mais próximos aí, não precisa ser tão fiel à realidade, mas a gente sempre aconselha que o seja, tá? Então é só tomar cuidado com isso, mas o IPHAN é fantástico, um ótimo exemplo, é realmente o órgão que cuida aí disso, e eu acho que vocês estão bem servidos aí de argumentação e de repertório para esse tema, né? A Clarissa comentou aqui, ela recomendou Cartas Chilenas, do Tomás Antônio Gonzaga. Adorei esse repertório, né? Uma coisa super inesperada. Eu, se fosse corredor de sua redação, assim, já ia ficar tendendo assim, a dar uma nota muito alta. Pegou aí um poeta, Arcade, de um momento em que o Brasil estava realmente revendo sua identidade, pensando a questão do seu posicionamento, né? Lembrando que era um poeta filiado ao movimento de Inconfidência Mineira. Então, é assim, um super argumento para pensar essa questão. Eu queria também trazer um fato, né? A gente está vendo aí esses protestos antirracistas espalhados pelo mundo. Outro dia eu vi que houve assim, uma pressão ainda maior para que o governo do Mississippi tirasse da sua bandeira aquele símbolo, que não sei se você sabe, uma bandeira com um X azul e umas estrelas, que é um símbolo da supremacia branca, que ainda está presente na bandeira de um estado americano, que tem população negra expressiva. Então, né, junto com as estátuas de Colombo que estão sendo derrubadas, essas revisões, né, que talvez, né, podem ser questionadas ou não pela sua agressividade, pela sua ação, elas são uma forma que a população, que a sociedade civil está interagindo com o patrimônio e reivindicando uma posse mais representativa e um patrimônio mais fidedigno ao que expressa uma cultura diversa e não supremacista, não opressora, né? Se a gente for pegar as ruas de BH, ruas de todo o Brasil, né? Quantos ditadores militares, quantos bandeirantes assassinos, né? Quantas pessoas problemáticas, né? Exato, a gente tem hoje, eu queria só trazer, gente, a Bélgica pediu desculpa, né? Bélgica não, hoje não foi o governo, foi a família real, pediu desculpa pelo que fez no Congo. Para quem não conhece, até o Ruanda, tá aí o filme, é um filme avassalador, né? Assim, é a guerra colonial na sua essência na África. E eles pediram desculpa hoje, foi uma coisa muito importante, né? Porque foi o rei Leopoldo que foi o responsável pela morte dessas pessoas, milhões de pessoas. E aí agora diz que o governo eficaz, que vai ser a primeira-ministra, vai também pedir desculpa publicamente. Aí essa desculpa conta como uma desculpa diplomática, tá, gente? Esse negócio de desculpa diplomática existe mesmo, só que precisa ser o governo que faz, não a família real. Por isso que eu falei que não foi. E aí isso é interessante, né? Tá tudo acontecendo agora. A gente tá vendo a história ser reescrita mesmo, para que ela possa representar mais as pessoas que são agentes da história hoje. E vocês são os agentes da história que vão escrever as redações, né? Então a opinião de vocês, ela é mega importante. Vamos encerrar? Vamos dar tchau? Vamos dar tchau. Pô, gente, falta a colher de chá. Falta a colher de chá. Claro. Olha, eu esquecendo e você me lembrando. Não tá vendo? Pode dar, eu posso dar? Então tá bom. Foi uma desinformação, né, geral, que rolou por aqui. Foi um espírito que passou por aqui, o vento, e modificou. Gente, a questão de patrimônio ela é muito importante. E como vocês viram aqui, ela está em diversas formas de manter a identidade de diversas sociedades, né, dentro do Brasil e afora. Ela é muito vasta, ela é muito importante. Justamente o tema já vem entregando isso para a gente, para a nossa formação, né, enquanto identidade. Um documentário que me ajudou muito com isso, né, a respeito de patrimônio histórico e cultural também, é uma série jornalística que está no YouTube que chama Panorama e fala um pouquinho sobre a questão desses patrimônios, tá? E aí, a partir disso, a gente vai trazer outras, já que a gente está nesse âmbito, nesse eixo de cultura, quem sabe aí na semana que vem a gente traga um Bora Discutir ligado à apropriação cultural, que aí a gente vai linkar esses dois itens, né? E aí, acho que vai ser legal. Então, eu já indiquei, né, a questão da alusão histórica de globalização também, e agora trago essa série jornalística que é muito, muito interessante.
assistam, tá? E depois vão lá no @balteeduca e me fala o que vocês acharam a respeito disso e também, é claro, de todo esse assunto que a gente ficou mais de 20 minutos discutindo isso. Foi muito legal, eu gostei bastante. Foi ótimo. Assunto importante, podcast importante. Então a gente vai encerrar com esse sorriso ótimo e com a certeza que voltamos na próxima quarta-feira, no mesmo horário, e esperamos vocês para participarem, né? O Balt está aí com o IG do Instagram dele aberto para vocês, então o Balt Educa é o Instagram desse especialista mara que a gente tem aqui do nosso lado, eu errei o alado. E a gente encerra por aqui então, um beijo para vocês, até a próxima semana.